Deputado Severino Ninho. A palavra, excelência. Cumprimentando o presidente, o relator e os palestrantes e as palestrantes, eu quero agradecer a presença de todos e dizer que fiquei muito impressionado com a palestra da psicóloga. Obviamente que a contribuição na área jurídica, na área que os outros falaram, também foi muito importante. Mas, de início, a gente ficava assim, sem entender muito o que é que tinha a ver, não é? Uma palestra, uma fala nessa área, mas eu valorizo muito a pesquisa, porque o que resulta de uma pesquisa é científico. Então, é muito fácil escrever, dar opinião, pegar a opinião dos outros, botar no livro. Isso é fácil, é comum. Agora, o que se fala baseado em pesquisa é ciência. Tem fundamento, tem base. E eu valorizo muito esse tipo de trabalho, esse tipo de estudo. Valorizo muito a academia, como valorizo também os órgãos de controle, por conta da seriedade dos acadêmicos, obviamente, daqueles que levam o seu trabalho a sério. A gente sabe que o brasileiro é assim mesmo. Eu li o livro, uma parte, aquele livro, A Cabeça do Brasileiro. Não sei se a senhora leu, se alguns leram. E lá foi baseado em pesquisa. Pesquisa feita com nós brasileiros. E ficou lá demonstrado que para a média dos brasileiros é normal dar dinheiro ao guarda, comprar um produto falsificado, um CD, um DVD pirata. Então, isso é uma coisa que existe mesmo, né? A senhora falou aqui da questão da origem, né, do nosso povo, que Darcy Ribeiro também falou no livro O Povo Brasileiro, que eu tive a honra de ler, estudar, né, o livro. E ele mostra que o filho do africano com o índio nem é africano, nem é índio, o filho do português com o africano nem é português, nem é africano, não é brasileiro, que o Brasil não existia ainda. O que é? Então, isso é uma interrogação que levou muito tempo, se brincar, ainda hoje atrapalha muitas mentes, não é verdade? Temos que nos lembrar que a escravidão só acabou na lei, não é? Há 128 anos, faz muito pouco tempo. Então, doutora Denise, a senhora procurou mostrar que esse fato tem a ver com a origem, com a formação, não é, com a cultura, com o complexo, muito embora que no nosso hino diga que nós somos gigantes pela própria natureza, né? E verás que um filho teu não foge à luta. Eu perguntaria à senhora, a senhora falou que as medidas são importantes, essas medidas que nós estamos debatendo aqui. Mas a senhora teria outras medidas ou outras sugestões, além das legais, se seriam na área educacional? Em que área seriam essas outras medidas que pudessem melhorar a cabeça do nosso povo brasileiro, né? Para que saia desse... Não é todo mundo, mas há realmente, né, as piadas, as coisas... Eu estava, senhor relator, sábado à noite, num evento pré-eleitoral, e um cidadão, depois do nosso discurso, das nossas falas, ele chegou para mim falando sobre Dilma, perguntou como é que seria, o que eu achava, eu dei minha opinião, né, sobre o que vai acontecer, que eu acho que Dilma não volta mais, disse a ele isso. Ele disse, mas, deputado, o problema é que os caras querem comer 100%, come 20% e faz 80%. Veja que o brasileiro aceita que nós, quer dizer, que o administrador seja desonesto. Não é o brasileiro de um modo geral, mas aquele rouba mais faz existe na cabeça do nosso povo. E isso tem que mudar, não é, deputado? Não é verdade, companheiro deputado? Rouba mais faz. Né? Tem gente no interior aí, não é só, desculpa eu falar interior, mas tem brasileiro nesse país que acha que o prefeito tem que ficar rico mesmo. Tem que ficar rico. É normal ficar rico quando o cara é prefeito. Isso tem que mudar, não é? E eu acho que não é só a lei que vai mudar isto. Eu acho que a delação premiada é muito importante. Esse instituto aí está botando medo em muita gente.
porque tem medo de ficar na lista de quem vai dar o dinheiro, tem medo de ser pego. Então, veja que tem alguns institutos que são muito importantes. Então, eu quero agradecer ao Ministério Público, aos brasileiros que assinaram para que o projeto tramitasse. Eu acho que o mais importante do projeto é que ele juntou tudo num projeto só. Porque aqui tem projeto para tudo na Câmara e no Senado, não tem? Todo mundo tem um projeto, todo mundo tem uma ideia, mas agora juntou. Ou a gente aprova ou não aprova. Vamos aprovar. Agora, nós não temos que ter medo de dar nossas opiniões aqui. Porque a imprensa acha que está errada, que o problema é dela. Nós fomos eleitos para ouvir especialistas, ouvir o povo e dar nossa opinião. Então, a minha opinião, quando eu tiver para dar, eu darei sem nenhum temor. Não tem problema algum que a imprensa ache que eu estou afrouxando ou deixando de afrouxar. Não. Um deputado falou aqui, do PCdoB, esqueci o nome dele, é jovem deputado. E ele disse aqui, da semana passada, o projeto é o ponto de partida, mas o limite é a Constituição. Bom, ele está errado? Não. Nosso ponto de partida é este projeto, mas o limite é a Constituição. Nada que afronta a Carta Magna vai ter meu voto a favor. Minha formação é jurídica, eu não vou votar. Muda a Constituição. Muda a Constituição primeiro, para depois a gente votar contra a Constituição. Porque que país seremos nós se não respeitarmos a Carta Magna, a lei maior? Aí é que a coisa vai desandar. Então, temos que combater a corrupção, enfrentar os problemas e dar exemplo, né? Dar exemplo. Eu sou favorável ao teste de integridade. Quem é honesto não tem que ter medo de teste. Agora, pode aperfeiçoar como é que ele vai ser feito. E devia se aplicar aos políticos também. Não é só os servidores públicos, não. Eu vejo servidores públicos que vêm aqui contra o teste. Mas se fosse para aplicar só a política, todo mundo era a favor. Se fosse para aplicar a político, só a política, todo mundo era a favor. Então, vamos aplicar o teste para todo mundo. Quem mexe com dinheiro público, porque o político pode ser testado. Tem aí, por exemplo, permita uns 30 segundos, a história que se pegou dinheiro para uma CPI A ou B, C. Então, o político pode ser testado, né? Olha, tu quer quanto para votar essa emenda minha aqui? Se o cara for honesto, rapaz, acaba com essa conversa, que eu não sou disso, né? Então, muito obrigado. Eu sou sempre assim, muito franco. Muito obrigado. Mas parabéns aos palestrantes e à direção dos trabalhos, do relator e o presidente, todos que participaram. Obrigado, deputado Severino. Eu queria pedir a compreensão